Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais. A nossa convidada de hoje é Helena Alberto, professora associada do Departamento de Física da Universidade de Coimbra, que tem desenvolvido a sua carreira científica na área da física da matéria condensada. É coordenadora do curso de formação especializada em computação e tecnologias quânticas, que foi recentemente criado, e é um dos membros fundadores da iniciativa Quantum at UC, Quantum at Universidade de Coimbra, uma parceria entre a Universidade de Coimbra, a IBM, a Câmara Municipal de Coimbra. O objetivo desta parceria é promover oportunidades de formação avançada e de projetos de investigação para jovens talentosos no campo emergente das tecnologias quânticas. Bem-vinda, Helena. Obrigado, bom dia. Olá, Helena. Vamos começar pelo princípio. A maior parte dos nossos ouvintes, eu presumo que não saibam o que é mecânica quântica. A teoria tem mais de 100 anos, iniciou-se em 1900 com Max Planck, mas chegou-se à sua forma atual em 1925, vai agora fazer 100 anos, e por isso é que 2025 vai ser o ano que a ONU decretou das ciências e tecnologias quânticas, certo? Ora bem, então, para vivermos em pleno o ano da ciência e tecnologias quânticas, podes explicar ou tentar explicar o que é isso da teoria quântica ou da mecânica quântica? O que está em causa aqui não é a mecânica quântica como um todo. Portanto, a mecânica quântica é utilizada em vários contextos, semicondutores, que é a minha área de trabalho, e noutras áreas de matéria condensada. Há muitas aplicações da mecânica quântica, mas quando hoje falamos em tecnologias quânticas, o significado é muito mais restrito. Estamos a falar em tecnologias relacionadas com informação quântica. Portanto, é algo muito mais restrito. Tipicamente, tem 4 grandes áreas. Uma é a computação quântica, que é a mais conhecida, mas também são comunicações quânticas, também sensores quânticos e ainda simuladores quânticos. O que é que distingue estas áreas? Por exemplo, facilmente as pessoas confundem, por exemplo, simuladores quânticos com computadores quânticos. Computadores quânticos é um computador universal que pretende resolver qualquer problema. Mas eu posso construir um sistema físico que tenta resolver um problema concreto, mas fisicamente, isto é, ele está feito para resolver um único problema. No caso, por exemplo, ainda há pouco conversava com o Carlos sobre uma questão, um exemplo de que foi invocada a supremacia quântica. Foi um sistema construído na China, que é um sistema óptico, todo ele construído para resolver um problema, um cálculo concreto. E nesse conseguiu uma supremacia quântica, conseguiu fazer o cálculo muito mais rapidamente que seria possível com qualquer outro computador. Mas, primeiro, isso não é de facto não é um computador quântico, é um simulador, e resolve só aquele problema, e ainda por cima é um problema que não tem interesse prático nenhum. Portanto, essa é uma possibilidade, é uma via possível. É uma demonstração de potencial. É uma demonstração de potencial. Portanto, nada impede que não seja possível usar essa via para conseguir resolver problemas que um computador clássico não consegue resolver. Então, Helena, há um conjunto de novas áreas que estão a ter um grande desenvolvimento, que algumas delas não estão ainda no mercado, que chamamos computação quântica, simuladores quânticos, sensores quânticos, essas coisas todas. Tudo isso vai ser celebrado neste ano, mas eu queria perceber, ou antes, eu queria que ajudasse a perceber quem nos ouve o que é a tal teoria quântica, o que é que se distingue, por exemplo, da física clássica. O que está em causa aqui é sobretudo a diferença entre informação clássica e informação quântica. Qual é essa diferença, então? A informação clássica tem propriedades e tem características diferentes da informação quântica. Para dar um exemplo simples, a informação que se utiliza nos computadores é baseada em zeros e uns, primeiro, enquanto que a quântica é baseada na sobreposição de um 0 e 1. Portanto, antes de mais nada, há aí o problema da sobreposição. É um fenómeno quântico. É um fenómeno quântico. É como o gato Schrödinger, que está em dois estados ao mesmo tempo, vida e morte. Exatamente, porque estamos num limite em que as partículas têm propriedades ondulatórias e, portanto, isso é uma característica das ondas, essas características de sobreposição. Mas há mais duas outras características que, desde logo, conferem propriedades muito diferentes à informação. Uma delas é o problema da medida.
Muito importante. Porque se eu tenho um registro num computador clássico que tem a informação de um 0 ou de um 1, eu quero saber melhor. Tem um conteúdo que eu não sei qual é. Pode ser um 0, pode ser um 1. Se eu não sei, vou ler. E é certo. Vai estar lá e... Se eu leio e obtenho 1, eu digo que ele era 1. Se eu obtenho 0, era 0. Isso não é verdade para um registro quântico. Eu obtenho... Está na combinação de zeros e uns e depois eu quando meço, o que é que acontece? Obtenho um 0 ou um 1, mas não posso concluir o que é que ele era antes. Só Estava sabei- numa mistura. Era uma mistura e eu tenho que até ler, se eu preciso ter muitos registros iguais para saber sequer qual é o peso dos zeros e dos 1s. Portanto, é algo completamente diferente. Portanto, digamos um qubit, não é que isso será um bit quântico, dá de certa forma uma informação estatística sobre a probabilidade de ser 0 ou 1, é isso? Eu tenho que medir muitas vezes, exatamente, e para obter essa probabilidade. É isso de que ser 0 ou Einstein 1. dizia que não acreditava que Deus jogasse aos dados, porque há aí uma questão de probabilidades. Há aí uma questão, mas eu acho que os problemas da Einstein eram problemas mais... Sim, tinha a ver com esse problema da medida, porque o que ele entendia é que a propriedade de um sistema está definido antes de eu o medir. Ou seja, se eu descrevo como um 0 e um 1... É o realismo isso. É o não é? realismo. Portanto, Ou determinismo, não. se eu obtenho um 0 e 1, ele já era 0 e 1 antes de eu medir. Eu é que não sabia o que ele era. Portanto, Agora, é o observador que observa e vai mudar para 0 ou 1 conforme... quer dizer, há um azar, há um... Mas isto é o que diz a mecânica quântica. Ele tinha uma sobreposição e no fim eu obtenho ou um 0 ou um 1. E essa é a parte difícil de aceitar, que o facto de eu obter um 0 ou um 1, ele antes de eu medir não fosse já um 0 ou um 1. Está bem? Portanto, há aqui algo que significa... A realidade muda conforme a observação. Isso. Ou seja, a propriedade depende também da própria observação. Portanto, uma propriedade de um sistema, parte da observação é parte intrínseca da própria propriedade do sistema. Não tem a ver com o princípio... Estava a falar de incerteza. Isso é uma incerteza. Não medir é outra coisa, não é? Não, aqui é genuinamente que a medida perturba o estado do sistema. Num sistema clássico esse problema não... É o gato de Schrödinger, não é? Sim, mas quer dizer, a verdade é que qualquer medida é uma interação. Em qualquer medida, clássica ou não. É uma interação. Mas no primeiro caso clássico, o observador, o medidor, não altera a realidade. É o que lá está. Vê o que lá está. E um outro passa a estar qualquer coisa porque interfere com o sistema, certo? A questão é, um clássico, mesmo que interfira, a alteração que ele produz é completamente desprezável. Olha, mas o olhar não faz diferença nenhuma. Ou quem diz olhar diz um sistema qualquer de medida, obviamente. Não é? Não introduz nenhuma perturbação Ao passo que na significativa. teoria quântica, só de mandar um fotão aí para cima da partícula que está a medir, já altera porque é um sistema intrinsecamente muito, muito frágil. Olha, então a computação quântica funciona com esses qubits, essas misturas. E o que é que a computação quântica faz a essas misturas? Basicamente, a questão é, a computação quântica o que faz é utilizar como fonte de informação esses sistemas, que são combinações de 0 e 1. Portanto, antes de mais nada, está a usar uma sobreposição. Vai operar com esses... Vai operar, exatamente, vai realizar operações sobre esses estados e vai introduzir também nessa operação, e isso é um ingrediente fundamental, o entrelaçamento. Entrelaçamento, o que é isso? O entrelaçamento... Quer dizer, eu sei porque sou físico, mas suponho que as pessoas que nos estão a ver não serão físicos. O entrelaçamento é uma correlação não clássica. O que isto quer dizer? Significa que se eu tenho aqui duas partículas, dois sistemas, eles estão interacionados de uma forma, eles têm um estado não separável do ponto de vista matemático. E o que é que isso quer dizer? Que eu não posso atribuir um estado a um e um estado ao outro separadamente. Portanto, eles formam um único estado. Mesmo que estejam à distância do outro. Mesmo que estejam a uma distância muito grande do outro. Por isso é que se chama teletransporte, chama-se essa coisa. Teletransporte é uma forma de eu transportar um estado sem transportar a partícula fisicamente. Portanto, eu posso transportar o estado de uma partícula para outro local sem a transportar fisicamente. Por isso é que se chama teletransporte. Como é que isso funciona?
Utilizando estados entrelaçados, mais uma vez. Portanto, tens duas partículas que estiveram juntas, estão unidas e unidas para sempre. Separam-se as partículas e a propriedade que se vai medir numa vai alterar de algum modo. O teletransporte é mais do que isso. Então, se calhar, vamos ao entrelaçamento primeiro. Não é? O que é o entrelaçamento? O entrelaçamento primeiro. Portanto, o teletransporte já é uma utilização do entrelaçamento. No entrelaçamento, basicamente, vou tentar explicar para ver até que ponto é estranho. Não é? Imaginemos até o mesmo problema da medida. Eu tenho aqui uma moeda, certo? Pode ter caras ou coroas. Se ela caiu e eu vejo que é cara, eu digo que ela era cara antes de eu olhar para lá, certo? É de caras, isso eu percebo. Essa é de caras, exatamente. Aquilo que eu estou a dizer é, se o sistema fosse quântico, se eu vejo caras, não posso concluir que anteriormente, antes de eu me ver, ela era caras. Portanto, isso mostra até que ponto é estranho. Não é? Portanto, em que um sistema macroscópico é completamente diferente de um sistema quântico. Mas, além disso, podemos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui uma moeda e tenho aqui outra moeda. E eu estou a tirar cada uma delas ao acaso. Está bem? Portanto, repito isto uma não muitas tem nada a vezes. ver com a outra, não é? Porque São duas moedas independentes. Eu tenho uma, aliás, posso ter uma aqui e posso ter outra no edifício ao lado. Está bem? Eu estou aqui a lançar O moedas. entrelaçamento diz que tens essas duas moedas uma vez, tiveram em contacto uma vez e ficam com uma O espécie de memória. entrelaçamento, estou a dizer que as duas moedas não são de facto, embora tenha aqui uma moeda e ali outra moeda, o estado delas não é separável. O que é que se quer Se uma dizer? for cara, eu sei qual é o da outra. Isso. Portanto, mas eu quando estou a tirar a moeda ao ar, eu não sei o que é que... Imaginemos que eu tenho ali outra pessoa noutro edifício. Eu estou a tirar a moeda ao ar e eu tenho... vou obtendo e posso tomar nota, não é? Agora obtive cara, depois coroa, cara, Se alguém cara, do outro coroa. lado for ver, é a medida complementar. O outro faz exatamente a mesma coisa. Estatisticamente, tem 50% de probabilidade de obter cara, 50%, e o outro acontece exatamente a mesma coisa. Mas eles, se fosse quântico, não é? Que isto não é possível, obviamente, Sim. com moedas. Se fosse quântico, ele vinha para aqui, para esta mesa, íamos comparar os resultados, e quando eu obtinha cara, ele também obtinha cara. Quando eu obtinha cor, eu também coroa. Isto é impossível no mundo macroscópico. Mas quanticamente acontece. Isso é Acontece. usado nos computadores quânticos. Isto é um dos ingredientes fundamentais. Portanto, sobreposição e entrelaçamento. Sobreposição, entrelaçamento e a medida, porque A é medida inevitável. ou colapso. Porque eu no O tal fim... colapso. Tal colapso. Porque basicamente a ideia no computador quântico é, eu começo, na verdade até começo com bits. Começo a preparar um estado, ou seja, transformar um bit num qubit, num estado de sobreposição. Isso é a preparação do estado. Depois faço uma sequência de operações que fazem aquilo que eu pretendo fazer, o tipo de operações que eu pretendo fazer. Um algoritmo, não é? Um algoritmo. E depois, no fim, tenho que medir. E tenho que repetir isso muitas vezes de maneira a obter, porque no fim o que eu vou obter precisamente Isso é muito mais rápido do que os computadores clássicos. Essa também é uma ideia que é importante desmistificar. Primeiro, um computador quântico não se destina a fazer o mesmo tipo de coisas que, em geral, um computador clássico faz. Não faz sentido nenhum. Mas mais 2, 4 ele não faz. Quer dizer, ele poder fazer, faz, mas é ridículo até porque faz com um erro muito maior do que com a minha máquina de calcular. Não faz sentido, não é? Não faz sentido. A lógica, aliás, intrínseca dessas operações é radicalmente diferente. Quando se começa a estudar os algoritmos... muito difíceis, optimizações... E mesmo aí a maneira como esses processos são feitos são radicalmente diferentes. Basta os algoritmos coisas não têm nada a ver com os algoritmos absolutamente nada. Aliás, ou melhor, em geral não absolutamente nada. Às vezes pode-se fazer misturas de abordagens clássicas e quânticas, mas eu posso ter uma operação muito complexa feita num computador quântico sem nunca ter definido operações aritméticas básicas. Aquilo não faz contas 2 mais 2. Não, quer dizer, pode fazer, mas não é obrigatório que faça. Não é obrigatório, nem é preciso. Nem é preciso. Portanto, no fundo, o que põe é partículas a fazer certas coisas. Operações. Certas, vamos chamar operações, mas são sistemas físicos em atuação. A evoluir no tempo. Isso. E isso dão-nos respostas, conforme as entradas, dão-nos saídas, o que significa responde a certas perguntas. Sim. Essencialmente é isso. E portanto, funcionam. Portanto, já há computadores quânticos? Já há computadores quânticos. E há computadores quânticos em Portugal? Em Portugal não, mas também não é necessário em rigor, porque é possível aceder a esses computadores quânticos através da nuvem, não é? Certo. E, portanto, é possível aceder a computadores quânticos com... Qualquer pessoa pode aceder a um computador quântico?
Sim, em rigor sim, porque sim, aliás, eu sempre pus os meus alunos a fazer isso, porque podem resolver um problema, simulá-lo, portanto é possível utilizar simuladores, utilizando a linguagem, por exemplo, da IBM, o Qiskit, e podem fazer a simulação, mas podem submetê-lo a um computador real, quântico, sim. Que está não sei de onde, numa nuvem qualquer. Está, sim, os computadores... Num laboratório qualquer. Suponho que sim. com muito frio, aquilo exige frio. Sim, não? sim, exatamente. Mas, sim, os computadores quânticos que existem hoje são essencialmente, ou pelo menos esses que têm o número de qubits elevados, computadores quânticos têm uma plataforma física de base que é normalmente sempre qubits supercondutores, e daí que as temperaturas sejam muito baixas. Mas tem um grande problema, é que a taxa de erro é enorme. Isso porque se a taxa de erro não fosse tão grande, com o número de qubits que esses computadores já têm, se calhar já era possível ter obtido uma supremacia quântica. Então o problema não é o tamanho dos qubits, Não, o problema não. é a correção de erros, porque aquela interação com o exterior, com o ambiente, aquilo engana-se. Sim. Então, e se isso alguma vez conseguimos resolver esse problema, e se os computadores quânticos de facto forem muito superiores, os atuais computadores vão acabar? De saúde passam todos... Não, de maneira nenhuma. Felizmente, até dependendo dos problemas, há problemas que se resolvem melhor com um computador clássico, há problemas que se resolvem melhor com um computador quântico. Quando se utiliza um computador quântico, tem que se utilizar de uma forma muito criteriosa, ou seja, só usar aqueles problemas nos quais se pode obter ganhos. Mas os próprios algoritmos, quando são desenvolvidos, têm de ser desenvolvidos com esse objetivo, porque se desenvolve um algoritmo quântico que não tenha ganhos em relação ao algoritmo clássico, não tem qualquer interesse. E de qualquer maneira, haverá sempre muitas classes de problemas que são para ser resolvidos por um computador clássico, até porque um computador clássico é muito mais barato, tem um computador à frente e que funciona muitíssimo bem, exatamente, em condições... cada um pode ter o seu computador, quer dizer, são condições completamente diferentes. Só se justifica utilizar um computador quântico quando há ganhos de facto, e num país como o nosso, pelo menos a minha convicção pessoal, faz mais sentido a utilização online do que ter um computador quântico aqui ao lado. ou em Coimbra, de preferência. Mas uma aplicação que se fala muito é na criptografia quântica. Como é que isso funciona? A criptografia quântica já entra noutra área que não é a computação quântica, tem a ver com comunicações quânticas. Basicamente, a ideia é a seguinte, eu transmitir informação utilizando qubits. Portanto, aliás, o problema provavelmente não é de fazer criptografia, é um problema de distribuição de chaves para encriptação. Porque existem métodos para fazer criptografia que são, teoricamente, absolutamente seguros. Os clássicos? Clássicos. Portanto, o objetivo no final é fazer uma criptografia clássica. E não estão ameaçados pela computação quântica? O problema que eu me estou a referir, a questão, são os métodos de criptografia que são usados atualmente. Tá bem? Que são os métodos de chave assimétrica, em que a chave para encriptar é diferente da chave para desencriptar. Se houver um computador quântico que consiga correr um algoritmo que se tornou famoso, não é? Que é para fatorização de números primos muito elevados, então aí esse sistema fica ameaçado. Portanto, a computação quântica, por um lado, criou uma ameaça a esse sistema de criptografia. Por outro lado, a informação quântica criou uma alternativa que é, se tudo funcionar de forma perfeita, absolutamente segura. E qual é a ideia? A ideia é usar uma forma de encriptação, que é bem conhecida, que é simétrica, portanto a chave para encriptar é igual à chave para desencriptar, mas que exige duas condições, que o tamanho da chave seja exatamente o mesmo tamanho da mensagem a utilizar, e exige que ela só seja usada uma vez e que essa mensagem seja completamente aleatória. Se isso acontecer, teoricamente é perfeitamente seguro. O problema está nestas condições. E é verdade que há pessoas, os militares, eu fiquei a saber, muitas vezes preferem esse sistema. Não é? Porque este problema Mas é difícil satisfazer essas condições, é isso? É difícil satisfazer as condições porque é o problema do intruso, não é? Portanto, se eu tenho, imaginemos que eu tenho um conjunto de chaves que só pode ser usado uma vez. Tenho um livrinho cheio de chaves.
E eu tenho um espião que transporta esse livrinho. Esse espião é preso, lá se foram as chaves e passam a ser utilizadas por outro, sem que ninguém dê conta. E isto é aquilo que caracteriza um sistema clássico. É que quando há um intruso, ninguém dá conta. Na criptografia quântica, quando há intruso, É detectado. é logo detectado. Sim. Não pode haver, quer dizer, pode haver intruso, mas corta logo o canal, é isso? A questão é, o objetivo não é fazer criptografia, é a distribuição de chaves para encriptação. Uma vez feita a distribuição de chaves, então usa-se esse sistema de encriptação que já é Junta-se conhecido. os dois, junta-se o Sim. sistema tradicional com um canal de comunicação que é quântico, e aí o canal usa o entrelaçamento, suponho. Pode usar ou não, aí há diferentes protocolos. Pode Já está a ser usada essa criptografia Sim, quântica? sim. Aliás, Os bancos já usam isso? os bancos normalmente não gostam de dizer que são clientes desse tipo de coisas, não é? Eu sei que, por exemplo, Genebra utiliza, mas eu julgo que, e também é porque há uma das empresas que é uma empresa líder de mercado, que é de Genebra, e a Genebra, até para promover, digamos, a cidade, utiliza esse sistema para fazer transmissão de dados eleitorais de uma forma segura. Mas esse é um caso muito excepcional de um exemplo em que se sabe que é utilizado. Não é? Mas algum dia isso vai ser uma coisa comum, essa criptografia quântica? Não vejo porque não. A evolução está a acontecer nesse sentido. O sistema funciona. Inclusivamente, já há até comunicações que foram feitas via satélite entre dois pontos da Terra. Pois. Comunicações ultra A seguras. grande distância. Ora bem, temos mais duas perguntas, o tempo passa rápido. O curso que coordena está associado a uma das potências na área informática, que é a IBM. Por que é que as empresas estão a investir tanto nesta área? Eu diria que, antes de mais nada, porque há muitas possibilidades de resolver problemas, digamos, há muitas oportunidades aqui de problemas que no qual potencialmente se pode obter ganhos. E esses problemas podem ser os mais variados. Podem ser, até por exemplo, na área das finanças, é uma área em que há grande interesse, há todo o tipo de problemas que têm a ver com problemas de otimização, inteligência artificial. Existem algoritmos que podem vir a ter, de facto, um desempenho... Há quem diga que a inteligência artificial casada com a computação quântica que é uma coisa explosiva. Sim, potencialmente sim, quando tivermos computadores quânticos, de facto, com supremacia quântica. Não queres prever quando é que vamos ter? Não, eu acho que isso é impossível. Até ao fim do ano. Isso seguramente não. Isso seguramente não será. Não sei qual é... Paga agora e leve depois. Não sei o que é que será. Eu apenas estou convencido que a realidade daqui por 10, 20 anos será bastante diferente da atual. Até é possível que a plataforma física... Não consegues prever o futuro. Não consigo prever o futuro, de facto. Não. A única coisa que posso dizer e isso eu acho que é um aspecto muito interessante nas tecnologias quânticas, é que, e diferente noutro tipo de temas, é que é um tema em que há muita gente com diferentes formações envolvidas. Não é um tema, apesar de se basear nos fundamentos de mecânica quântica, que é algo intrinsecamente um tema de física, de facto, hoje tornou-se uma área em que pode haver contribuições vindas de matemáticos, informáticos, engenheiros aerotécnicos, químicos, e isso é muito poderoso. É uma área interdisciplinar. É uma área fortemente interdisciplinar. E é um desafio do futuro. É um desafio do futuro, e quando há concorrência de vários tipos de abordagens, de leituras... Pode haver ainda novas inovações. Pode haver novas inovações e pode surgir, com muito mais probabilidade, algo de realmente radicalmente novo. Pelo menos é essa a minha esperança e convicção. Mas ainda assim, com toda essa dimensão multidisciplinar e tantas pessoas com formações algo distintas envolvidas, ainda há toda uma aura misteriosa associada à palavra quântica, não é? Por exemplo, há medicinas quânticas ou pseudomedicinas quânticas que não passam de pseudociência. Como é que, digamos, a comunidade da física quântica ou da quântica a sério vê estes fenómenos, esta incompreensão da física quântica? Como é que ela se transforma? Como é que uma coisa que não se compreende transforma-se numa justificação do absurdo ou da incompreensão? Se calhar precisamente por falta de compreensão, na medida em que ganha uma certa mística,
os termos são aproveitados em contextos para os quais não fazem sentido nenhum. A medicina quântica não faz sentido nenhum. Tudo o que algo macroscópico não faz sentido nenhum estar a falar em entrelaçamento entre duas pessoas. Não faz sentido nenhum. No entanto, soa bem. Nem sobreposição. Mas soa bem. E o facto de quando as pessoas poderem usar esses termos e soar bem, e sem saber o que é que estão a falar, é terrível. E um aspecto eu acho extremamente importante também do ensino e da divulgação é precisamente desmistificar esses aspectos. Eu espero que o próximo ano, que será o ano internacional de Ciência e Tecnologias Quânticas, seja uma oportunidade para agir junto da comunidade e desmistificar algumas ideias Vamos feitas. ter um ano quântico. Sim, eu acho que já chega de pulseiras com hologramas quânticos como aquela que existiu. Vamos ter um ano quântico à série. É um belo desejo para terminar a nossa conversa. Muito obrigado e até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Obrigado. O público fica no ouvido.